O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo. Não porque seja perigoso no sentido físico, mas porque revela a mecânica oculta da destruição que o narcisista executa no instante exato da sua vitória. Você lutou contra a névoa, conseguiu reconstruir sua muralha interna e pensou ter encontrado o caminho de volta para casa, para o seu próprio centro. Contudo, é neste momento de força, quando você parece invulnerável, que o predador executa a manobra mais sofisticada e cruel de todas. A maioria dos conteúdos superficiais para neste ponto, eles celebram a sua fuga, a sua conscientização e o seu desapego, mas ignoram deliberadamente a última e mais terrível armadilha, o que Carl Jung chamaria de o retorno sombrio do complexo reprimido, a sombra vingativa que se recusa a ser integrada. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos deste mergulho vão entregar o único código que bloqueia esse ciclo de dor para sempre. Um código que transcende a tática e redefine o seu conceito de liberdade psicológica, blindando sua alma de reentradas tóxicas. Jung, o mestre dos símbolos, nos ensinou que a psique não tolera vazios. Ela os preenche com o que está mais disponível. E o narcisista, esse mestre da projeção e da manipulação energética, sabe exatamente onde injetar o veneno final na sua ferida mais antiga, naquilo que você pensava ter curado. Um desses 3 movimentos de ataque final já está se manifestando na sua vida agora mesmo, talvez sutilmente, talvez disfarçado de coincidência. Quando eu revelar o terceiro, que chamo de ataque da inveja arquetípica, você vai entender por que ele é mais letal que a calúnia pública ou a desvalorização direta. Neste mergulho profundo na psique humana e no abismo dos relacionamentos disfuncionais, vamos desvendar, primeiro, os 3 sinais criptografados do ataque final que são projetados especificamente para destruir sua autoimagem recém-construída. Segundo, a estratégia junguiana da alquimia interior, o processo de Nigredo, Albedo e Rubedo, para transformar a dor bruta em ouro psicológico e invulnerabilidade. E terceiro, a tática definitiva para selar o portal de acesso do manipulador à sua alma, cortando o cordão umbilical energético de uma vez por todas. Ao final deste vídeo, vou revelar qual arquétipo você precisa urgentemente ativar hoje para que a figura do narcisista se dissolva, perdendo seu poder, se desfazendo no espelho da sua própria sombra vazia. A jornada até a força é sempre um trabalho hercúleo, um desbravamento do deserto interno. Você se reconheceu como o arquétipo do herói que, embora ferido, se recusa a morrer no labirinto alheio. A recuperação não é a ausência de dor, mas o domínio sobre ela. Você aprendeu a caminhar sem o peso da outra pessoa, a respirar o ar que não estava filtrado pela exigência ou pelo julgamento dela. E nessa separação, no que Jung chamaria de o processo de individuação forçada pelo trauma, a consciência expandiu-se. O narcisista, contudo, é um sistema. Ele não é apenas uma pessoa. É uma função psicológica, uma projeção massiva da sombra coletiva que se manifesta na incapacidade de ver o outro como um ser completo e separado. Para o narcisista, a sua força recém-descoberta não é motivo de admiração, mas sim a prova incontestável de uma traição cósmica, um roubo de energia que precisa ser punido e reincorporado. Este é o ponto onde a maioria falha e é onde a compreensão junguiana se torna nossa bússola de salvamento. Quando você estava fraco e dependente, você era um suprimento previsível, uma extensão do ego deles. Agora que você se tornou um centro independente, você é uma ameaça existencial. É o momento em que a máscara de vítima deles cai por um instante, revelando o predador ferido que não pode tolerar o brilho da autonomia alheia. O ataque final, meus amigos, não é a briga ou o xingamento. É muito mais sutil.
É o retorno da serpente ao jardim, sussurrando dúvidas na fonte da sua recém-adquirida autoconfiança. Vamos detalhar os 3 sinais criptografados do ataque final. Entenda que estes não são atos banais de aborrecimento. São movimentos calculados, arquitetados para desestabilizar o seu núcleo. O primeiro sinal: o eco da culpa originária. O narcisista sabe que a sua liberdade só pode ser sustentada se você se libertar da culpa. Portanto, o ataque final começa com a tentativa de reintroduzir um sentimento maciço e esmagador de dívida moral ou emocional. Isto pode manifestar-se de formas estranhíssimas. Talvez ele reapareça de maneira sutil, fingindo preocupação com a saúde de um familiar que você ama. Talvez ele envie uma mensagem enigmática sobre um erro que você cometeu há 10 anos, algo que parecia esquecido, mas que agora é ressuscitado com a precisão de um cirurgião. O objetivo é simples: reativar o seu complexo de vítima salvador. Ele quer que você sinta que sua felicidade é injusta, que sua paz foi conquistada às custas do sofrimento dele. Ele projeta nele a imagem de uma vítima indefesa, um inválido emocional, e espera que o seu inconsciente, programado para a empatia e para a reparação, ative o impulso de socorro. Carl Jung falava da sombra projetada. Neste caso, a sombra dele, o lado frágil e desamparado que ele não pode reconhecer em si, é projetada sobre a persona de vítima, forçando você a carregar o fardo da sombra dele novamente. Se você atender a este chamado, nem que seja por uma resposta gentil, você reabre a porta. Você volta a ser o terapeuta não remunerado, o pai, a mãe, o curandeiro. E a sua individuação é paralisada. O segundo sinal: a desvalorização alquímica. Você trabalhou duro para transformar o chumbo da dor em ouro da autovalorização. Você obteve um novo emprego, perdeu peso, escreveu um livro ou simplesmente encontrou a serenidade no silêncio. O ataque final vai mirar exatamente no seu ponto de orgulho. A desvalorização alquímica ocorre quando o narcisista ou seus emissários tentam diminuir publicamente ou privadamente o valor da sua conquista. Se você ganhou um prêmio, eles dirão que foi sorte ou que todos ganham aquilo. Se você está feliz em um novo relacionamento, eles insinuarão que o novo parceiro é um mero substituto temporário, alguém que não te conhece de verdade. Este não é apenas um insulto, é uma tentativa de desestabilizar o seu novo self, construído sobre fundações sólidas. O narcisista precisa que você duvide da realidade da sua própria transformação. Eles estão tentando injetar o ácido da dúvida para corroer o ouro que você criou. No vocabulário junguiano, isso é o ataque à imago, a imagem idealizada do self que você está integrando. Se você começar a se defender, a justificar suas conquistas, você já perdeu. Você deu poder à projeção deles. O veneno da dúvida se instala. E o terceiro sinal, o mais insidioso e perigoso, o ataque da inveja arquetípica. Este é o ataque que eu mencionei na introdução, e é o mais difícil de identificar porque ele não vem do narcisista, mas do seu próprio inconsciente reativo. A inveja arquetípica não é simplesmente a inveja comum. É a reação daquele que é oco diante da plenitude do outro. O narcisista não te inveja por você ter algo material. Ele te inveja por você ser algo que ele nunca será. Inteiro, autêntico, capaz de sentir a própria vida sem precisar consumir a vida alheia. Quando você se fortalece, você manifesta uma integridade que expõe a fragilidade da persona dele. A inveja arquetípica é então projetada sobre você, mas o ataque se manifesta como o despertar da sua própria sombra, as partes não resolvidas de si mesmo que ressoam com a toxina. O narcisista, mesmo à distância, consegue plantar uma semente de discórdia dentro da sua nova vida. De repente, você pode começar a se sabotar
a duvidar de amigos que antes confiava, a ter acessos de raiva inexplicáveis que parecem desproporcionais à situação atual. Você está lutando contra a sombra dele que foi projetada em você e que encontrou um gancho na sua sombra não integrada. Este é o último movimento desesperado. Fazer você se tornar o seu próprio narcisista, transformando sua paz em paranoia e seu sucesso em solidão. Ele te força a lutar contra o espelho, não contra ele. Se você não reconhecer que está lutando contra uma projeção externa, que se agarrou a uma vulnerabilidade interna, você vai se autodestruir. E o narcisista terá vencido sem mover um dedo sequer. Tendo compreendido os 3 vetores do ataque, precisamos agora nos armar com a estratégia da alquimia interior. Jung via a psique como um laboratório onde o espírito e a matéria bruta da vida são transformados. A alquimia não busca transformar chumbo em ouro físico, mas a dor e o trauma em consciência superior. Este é o caminho para bloquear o acesso do narcisista de uma vez por todas, porque o narcisista só se alimenta do chumbo, ele não consegue digerir o ouro. A primeira fase da alquimia, nigredo, a escuridão e a putrefação. O nigredo é o estágio da negação, da morte, da decomposição. É o momento em que a matéria bruta, o complexo tóxico, precisa ser reconhecido em sua totalidade sombria. Para a vítima de abuso narcisista, o nigredo é o reconhecimento brutal da verdade. A relação foi um teatro de ilusões. É o momento em que a raiva e o luto chegam com força total. Muitos querem pular essa fase, querem ir direto para a luz, mas o nigredo é crucial. É aqui que você identifica e nomeia o veneno. É aqui que você se permite sentir a putrefação da alma que o relacionamento causou. Na prática, o nigredo significa honrar sua dor e seu trauma sem tentar dourar a pílula. É a escrita visceral, o grito silencioso, a aceitação de que sim, você foi enganado, você foi usado, e isso dói de uma forma que desafia a razão. O nigredo é o processo de desmantelar a persona que você usava para agradar o narcisista. Essa máscara precisa morrer. Se você tentar ser bondoso ou superior demais neste estágio, você está apenas criando uma nova e mais sofisticada máscara, e o complexo narcisista ainda terá o que agarrar. A cura começa na escuridão, no reconhecimento de que você também carrega uma sombra, e que essa sombra, sua vulnerabilidade, foi o portal que o narcisista explorou. O veneno deve ser confrontado em sua concentração máxima. Não fuja do seu luto. A segunda fase da alquimia, albedo, a purificação e o clareamento. O albedo é a lavagem. Depois que a matéria escura do trauma foi reconhecida e decomposta, nigredo, ela precisa ser purificada. Este é o estágio da reflexão fria e da separação. No albedo, você começa a diferenciar o que é seu e o que é projeção do outro. Este é o trabalho de fronteiras. Você constrói limites emocionais, energéticos e físicos tão nítidos quanto o cristal. No contexto do ataque final, o albedo é o momento de aplicar a técnica de corte radical, o contato zero. Contato zero não é apenas físico, é psicológico. É a recusa total de participar do jogo dele, de alimentar o drama, de responder ao eco da culpa originária. Você não se justifica, você não se defende. Você não tenta fazer com que ele entenda o seu lado, porque entender não é a função dele. A função dele é consumir. No albedo, a purificação da alma exige a remoção de todas as projeções que o narcisista instalou. Você precisa reescrever o seu mito pessoal. A história que o narcisista te contou sobre quem você é, deficiente, carente, excessivamente sensível, precisa ser jogada fora como lixo radioativo. Você está lavando a sua alma, retirando o rótulo. A purificação acontece através do silêncio e da escuta ao seu próprio centro. O que o seu self autêntico quer dizer?
O albedo é o despertar da ânima e do ânimos de forma saudável, encontrando equilíbrio interno para que você não precise mais buscar complementação ou validação externa. É o estágio de clareza onde a manipulação se torna visível. Você não reage, você apenas observa. A terceira fase da alquimia, rubedo, a união dos opostos e o ouro. O rubedo é a culminação. A cor vermelha, que simboliza a união do fogo e da água, do consciente e do inconsciente, o casamento sagrado dos opostos que culmina na criação da pedra filosofal, ou, no nosso caso, do self integrado. Esta é a invulnerabilidade psicológica que o narcisista não pode penetrar. No rubedo, você não está apenas curado, você está transformado. A dor do trauma não desapareceu, mas ela se tornou uma cicatriz de honra, uma fonte de sabedoria e empatia, não de fragilidade. O ouro psicológico é a sua nova realidade. O bloqueio definitivo do narcisista reside no rubedo e consiste em apenas um movimento: a integração plena da sua sombra. O narcisista, como mestre da projeção, só consegue atacar aquilo que você esconde de si mesmo. Se você nega sua raiva, ele te provocará até que ela exploda. Se você nega sua necessidade de poder ou reconhecimento, ele te fará sentir-se pequeno e invisível. O ataque da inveja arquetípica só funciona porque ele toca na sua incapacidade de aceitar a sua própria grandiosidade, a sua luz. O narcisista é o espelho da sua sombra, que você se recusou a abraçar. Para bloquear o ataque final para sempre, você deve conscientemente trazer à luz todas as partes de si que você julgava feias ou inaceitáveis. A raiva justa, o desejo de sucesso, a necessidade de solidão, o instinto de defesa. Ao integrar a sua sombra, você retira o gancho. Quando o narcisista projeta a culpa, você não sente o eco, porque você já aceitou sua falibilidade humana. Quando ele tenta diminuir sua conquista, você não se abala, porque o seu valor não é negociável e reside dentro de você. O ouro do rubedo é a indiferença ativa. Não é o ódio. O ódio ainda é uma forma de conexão. É a completa e silenciosa indiferença de quem reconheceu o outro não como um vilão poderoso, mas como uma alma profundamente fragmentada e patética, cuja projeção não tem mais ressonância na sua esfera de ser. A tática definitiva para selar o portal de acesso do manipulador é criar uma fronteira de realidade inegociável. Essa fronteira é um campo de força psíquico. Ela é sustentada pela verdade, pela coerência e pela ausência de reação. O narcisista opera no caos emocional, na neblina da mentira. Quando você introduz a coerência inabalável da sua nova realidade, o mundo dele desmorona porque ele perde o controle da narrativa. Se o narcisista vier com o primeiro sinal, o eco da culpa originária, tentando te fazer sentir pena dele ou de alguma situação trágica, sua fronteira de realidade deve ser: eu honro a minha dor e não serei responsável pela sua. Você pode reconhecer a dor dele humanamente, mas recusa-se a agir como salvador. A resposta é zero. O silêncio é a língua do rubedo. Se o narcisista vier com o segundo sinal, a desvalorização alquímica, atacando suas conquistas, sua fronteira de realidade deve ser: minha validação não reside na sua percepção. Você não precisa se defender. Você não precisa provar nada. A sua força fala por si só. Um diamante não precisa convencer o carvão do seu valor. Se o narcisista tentar o terceiro sinal, o ataque da inveja arquetípica, te forçando à autodestruição ou à paranoia, sua fronteira de realidade deve ser: eu sou inteiro, eu integro minha sombra e eu me defendo. Você volta o olhar para dentro, identifica a vulnerabilidade interna que foi tocada e a integra. Você se torna o guardião do seu próprio templo. O ataque externo perde o poder porque o inimigo interno foi desarmado e abraçado.
É fundamental entender que a força adquirida não significa que você nunca mais será confrontado pela energia narcisista no mundo, mas significa que você não ressoa mais com ela. Você não a convida para entrar. O narcisista é o grande vampiro psíquico. Ele não tem energia própria. Ele vive de parasitar a energia alheia, especialmente a energia vital, a pulsão de vida, a libido que Jung tanto valorizava. Quando você se torna forte, quando você integra o self, você não apenas nega a ele a sua energia, você passa a irradiar uma frequência que é incompatível com a dele. É como tentar ligar um aparelho de 22,0 volts em uma tomada de 110. Há um curto-circuito, e o aparelho deles, que é frágil e não pode lidar com tanta potência autêntica, simplesmente se quebra na sua presença. Você precisa se tornar o herói da sua própria mitologia. O arquétipo do herói ferido já cumpriu a sua função. Ele te levou até a porta da caverna. Agora, você deve emergir como o arquétipo do soberano ou soberana. O arquétipo do soberano não é sobre dominar os outros, é sobre dominar o próprio reino. Seu reino é a sua vida, sua mente, seu corpo, suas emoções. O soberano é aquele que estabelece as leis, que constrói as muralhas, que define a cultura interna. O soberano não precisa provar que é rei. Ele simplesmente é. A coroa é a sua autoconsciência. O trono é o seu centro. Ao ativar o soberano, você encarna a autoridade inquestionável sobre si mesmo. Você não reage ao drama, você emite decretos. O decreto do soberano é: aqui eu sou a lei. E a lei diz que a toxicidade não tem jurisdição. Quando o narcisista tenta o ataque final, o soberano observa de cima, não de baixo. A perspectiva muda. A dor deles não se torna sua responsabilidade. A raiva deles é apenas o ruído de fundo na vasta tapeçaria do seu reino. A soberania é o escudo de indiferença ativa. Este processo de transformação é a verdadeira obra de arte da sua vida. Não é um final feliz de conto de fadas, mas sim um final épico de uma jornada de individuação. Você passou pelo inferno, mas não para se queimar, e sim para aprender a forjar o fogo que te torna inqueimável. A sua força não é uma armadura pesada, é a leveza de quem não tem mais nada a esconder, nem mesmo de si mesmo. O narcisista é o eterno prisioneiro da sua própria imagem no espelho, um reflexo distorcido de poder que é, na verdade, uma fragilidade abissal, e ele nunca perdoa quem escapa do espelho e ousa viver em terceira dimensão. Por isso, o ataque final é tão virulento. Ele tenta te puxar de volta para o plano bidimensional da fantasia e da projeção. Mas você aprendeu a tridimensionalidade da vida, a densidade da sua própria presença. O narcisismo é o parasita que precisa de um hospedeiro vivo para sustentar sua ilusão de grandeza. A sua cura é a morte dele, não a morte física, mas a morte da persona que ele projetou em você e que se alimentava da sua luz. Você é o guardião do seu fogo interno. Você é o soberano do seu reino. Lembre-se da metáfora da medusa. Ela transformava em pedra aqueles que olhavam diretamente para ela. O narcisismo é uma medusa. Se você olha diretamente para o caos dele, com o seu ego desarmado, você é petrificado. O herói, no entanto, usa o escudo como espelho. Ao usar o espelho da sua autoconsciência, você força o narcisista a olhar para si mesmo, para a sua própria sombra, e é nesse momento que o poder dele se inverte e ele se petrifica em sua própria fragilidade. O bloqueio não é uma ação violenta de combate, é um ato de não participação, de não ressonância. É o silêncio da alma que já resolveu a sua questão interna e que não tem mais espaço para o ruído externo. A sua paz é o veneno dele. A sua integridade é a sua criptonita. Ao final deste vídeo, você precisa levar consigo a compreensão de que o ataque final não é um sinal de que você falhou, mas sim
a prova retumbante de que você venceu. Ele não atacaria se não estivesse sentindo a perda de controle, a perda da fonte. Ele está reagindo ao seu brilho. Honre isso. Você não precisa de armas externas. Você tem a alquimia interna, o rubedo. A última revelação, a âncora simbólica que sela tudo que discutimos, é o arquétipo que você precisa urgentemente ativar hoje para que o narcisista se dissolva. Ative o arquétipo do sábio. Não o sábio passivo, que apenas contempla, mas o sábio ativo, o mestre. O mestre não reage à ofensa porque ele já conhece o mapa completo da psique humana. Ele não se sente compelido a explicar, a justificar ou a provar seu valor. O sábio entende que o narcisista é apenas um complexo ambulante, um eco de uma ferida não curada. O mestre usa o conhecimento como escudo e a indiferença como espada. O sábio olha para o ataque final não como uma ameaça, mas como uma lição final sobre os mecanismos do inconsciente. Quando você se torna o sábio, você transcende a dinâmica vítima-predador. Você se torna o observador, o historiador da sua própria alma. E a partir dessa posição elevada, o barulho do narcisista não passa de um sussurro insignificante no vasto silêncio da sua nova sabedoria. A jornada do herói ferido termina quando ele se torna o sábio, o soberano do seu próprio ser. Que a sua individuação continue sendo a sua maior prioridade. Que o ouro forjado no fogo do trauma brilhe incessantemente. Você não é mais o reflexo no espelho de ninguém. Você é o self, completo e inteiro. Se este mergulho na psique, se esta jornada junguiana rumo à invulnerabilidade ressoou com a verdade que a sua alma já conhece, honre este caminho. Curta o vídeo para que este código de liberdade e soberania alcance mais pessoas presas no labirinto da projeção. Comente abaixo, compartilhando qual dos 3 sinais do ataque final você está enfrentando agora, usando a perspectiva do sábio. Inscreva-se no canal para continuar esta exploração da consciência, transformando a sombra em luz e a dor em sabedoria. Nossa comunidade é o escudo coletivo daqueles que escolheram a integridade acima da ilusão. A profundidade exige coragem. Avance e seja o mestre da sua própria vida. A sabedoria, diferentemente da erudição, não reside na quantidade de informações acumuladas, mas na qualidade da integração dessas verdades internas. O sábio não precisa de livros para entender o complexo narcisista. Ele o entende porque compreendeu a própria capacidade humana para a sombra, para a manipulação, para a fuga da realidade. Essa é a distinção crucial. A força que você exibe agora, aquela que irrita e provoca o ataque final do seu manipulador, não é muscular, mas sim a força da coerência ontológica, a capacidade de ser quem você realmente é, sem permissão. A jornada do narcisista, por outro lado, é a tragédia da autoimagem congelada, um complexo psíquico que parou no tempo, preso na fase infantil de grandiosidade e onipotência. Ele é o eterno infante ferido, mas que veste uma armadura de tirano. E o que o tirano mais teme é a liberdade real do seu súdito. É necessário agora aprofundar a compreensão da energia que ele tenta roubar no ataque final, porque se você entender a moeda, você pode proteger o seu tesouro. O que ele está desesperadamente tentando recuperar não é a sua presença física, nem mesmo o seu amor ou atenção. É a sua libido. Libido, no sentido junguiano, não é apenas energia sexual, mas a energia psíquica vital, a força motriz que impulsiona a vida, a criatividade, a individuação e a busca por significado. O narcisista, por ser um ser essencialmente oco, tem uma libido interna extremamente baixa. Ele não consegue gerar a própria energia vital, então ele parasita a sua. Enquanto você estava na relação, sua libido estava sendo drenada para sustentar a fantasia de perfeição dele. Você era o reator nuclear que alimentava a ilusão.
Quando você se afasta e se fortalece, você recolhe essa energia vital. Ela volta para o seu centro e começa a irrigar sua vida, seus projetos, sua saúde. É por isso que o despertar é frequentemente acompanhado por uma explosão de criatividade e propósito. O ataque final é a última tentativa de realocar sua libido de volta ao sistema dele. Quando ele usa o primeiro sinal, o eco da culpa originária, ele tenta reverter o fluxo de energia. Se você se sente culpado, você direciona sua energia para ele, para a reparação, para o sofrimento dele. Você gasta tempo, pensamentos e emoção realimentando-o. Quando ele usa o segundo sinal, a desvalorização alquímica, ele visa corroer a energia que você investiu em si mesmo, na sua autotransformação. Se você duvida do seu valor, você retira a libido do seu self e a direciona para a sombra projetada, para o medo e para a dúvida. E quando ele usa o terceiro sinal, o ataque da inveja arquetípica, ele tenta fazer você usar sua própria libido para se autodestruir através da paranoia e da autossabotagem. Ele te transforma em seu próprio predador. A defesa alquímica no rubedo, portanto, é a proteção hermética da sua libido. É declarar a sua energia como inegociável. Como o sábio protege essa energia? Através da consagração. A consagração do seu tempo e do seu espaço mental. A mente do sábio é um templo, não um mercado de pulgas, onde qualquer pensamento tóxico ou projeção externa pode entrar e acampar. Quando o narcisista tenta invadir seu espaço mental, seja através de memórias ressuscitadas, de fofocas ou de tentativas diretas de comunicação, você deve ter um ritual interno de proteção. O ritual da fronteira mental é o seguinte: a cada pensamento intrusivo relacionado ao drama passado, você não o combate. Combater é engajar. Você o observa, nomeia a sua origem externa. Isto é um eco do complexo dele. E o dispensa com um gesto mental firme. É o que chamo de a disciplina da atenção. Onde você coloca sua atenção, ali flui sua libido. Se você passa 30 minutos do seu dia ruminando sobre a injustiça, você está alimentando o complexo que você deseja eliminar. O sábio direciona a atenção para o seu propósito, para o seu crescimento, para o belo. Ele consagra o tempo para a criação, não para a destruição. A não-reação, ou o silêncio do mestre, é a técnica mais eficaz de proteção de libido. A reação é o gancho que permite a ele sugar sua energia. Quando você não reage, a energia que ele investiu no ataque é devolvida a ele, pois não encontra resistência para se dissipar. Ele se frustra e se esvazia, porque o combustível dele é a sua resposta. Pense na metáfora do espelho negro. Quando o narcisista se depara com a sua indiferença, ele se depara com o espelho negro. Este espelho não reflete a imagem grandiosa que ele espera ver, nem o reflexo da vítima que ele espera dominar. Ele reflete o vazio da sua própria alma. O vazio é a única coisa que o narcisista não pode suportar. Ele precisa de ruído e caos para abafar o grito da sua própria incompletude. A sua paz se torna o ruído ensurdecedor que ele tenta silenciar com o ataque final. Aprofundando a compreensão do ataque da inveja arquetípica, é crucial reconhecer que esta inveja não é material. É uma inveja da alma. Ele inveja a sua capacidade de ser real, de sentir, de sofrer e de, a partir desse sofrimento, gerar um significado autêntico. O narcisista só consegue simular a vida. Ele não a sente de verdade, exceto através das projeções nos outros. Quando você se torna autêntico, você manifesta o que Jung chamava de self. O self é o centro da totalidade, a imagem de Deus dentro do indivíduo. E o narcisista, que se elevou a si mesmo como um Deus falso, não pode tolerar a manifestação do Deus verdadeiro em você. O ataque é, portanto, uma guerra espiritual pela sua autonomia psíquica.
Para blindar-se contra esta inveja arquetípica, é preciso abandonar a modéstia neurótica. A modéstia neurótica é a tendência de minimizar suas conquistas, de se encolher para caber no espaço estreito que o manipulador lhe permitia. Se você se encolhe, você está honrando a projeção deles de que você não é digno do seu próprio sucesso. O sábio precisa aceitar a sua própria grandiosidade saudável. A grandiosidade saudável não é a arrogância do ego, mas o reconhecimento humilde e firme dos seus dons e da sua luz. Você conquistou sua paz e sua força através de um trabalho interno brutal. Honre isso. Aceitar a sua luz plenamente desarma a inveja alheia. Quando você está plenamente na sua luz, o ataque de inveja arquetípica não encontra onde se prender, porque você não está mais tentando esconder sua verdade. Você está em plena manifestação do Self. Jung nos ensinou que a sombra só tem poder quando é inconsciente. Da mesma forma, o ataque narcisista só tem poder quando a sua força é inconsciente. Precisamos falar sobre a dimensão transgeracional do complexo narcisista, pois o ataque final muitas vezes aciona feridas que vieram dos seus pais, avós, de toda a sua linhagem. O narcisista, de forma inconsciente, personifica o trauma não resolvido da sua família. Ele é o portão de entrada para a dor que você deveria ter curado há gerações. Se você tinha um pai ausente, o narcisista no ataque final tenta te fazer sentir abandonado novamente. Se você teve uma mãe crítica, ele tenta reativar a voz da autocrítica destrutiva. O ataque final é a repetição forçada do trauma infantil, a tentativa de manter você emocionalmente refém de padrões antigos. A estratégia junguiana para lidar com isso é o confronto arquetípico. Você precisa identificar qual figura paterna ou materna tóxica o narcisista está personificando na sua vida adulta. Uma vez que você nomeia o complexo transgeracional, ele perde sua força de atração mágica. Ele deixa de ser o seu amado e passa a ser apenas o eco do abuso histórico. O confronto arquetípico é a separação do indivíduo real, o narcisista, da função psicológica que ele representa, o portador do trauma ancestral. Você não está mais brigando com uma pessoa, mas fechando um ciclo ancestral de dor. O soberano não tolera que o lixo psíquico de gerações passadas contamine o presente. A cura aqui não é perdoar o narcisista. A cura é perdoar o seu eu criança que foi forçado a lidar com aquela dor sozinho. E é a promessa do sábio de que a repetição se encerra aqui, nesta geração. Você se torna o guardião da linhagem, que impede a transferência do complexo para o futuro. A resistência ao ataque final deve ser uma resistência criativa, não reativa. Reatividade é responder com a mesma energia baixa, raiva, defesa, justificativa. Criatividade é canalizar a energia da raiva em construção, em fronteiras, em arte, em propósito. Se ele te ataca com calúnias, o segundo sinal, a reação seria passar dias se defendendo e provando a verdade. A resposta criativa do sábio é investir toda a energia que seria gasta na defesa em algo que amplifica sua vida e desmente a calúnia pela simples e irrefutável evidência da sua felicidade e sucesso. O narcisista quer que você viva em sua sombra. O sábio decide viver em seu sol. A escolha da luz não é uma fuga ingênua da escuridão. É a escolha consciente de que a escuridão já foi integrada, reconhecida e não tem mais poder para ditar o curso da sua vida. Você transformou a sombra em fertilizante. A alquimia da transmutação. O processo da sublimação. A sublimação, no sentido psicológico, é o desvio da energia instintiva, muitas vezes agressiva ou dolorosa, para atividades culturalmente elevadas e construtivas. O trauma que o narcisista infligiu, a raiva que você sente pelo ataque final, é uma energia bruta e poderosa.
Se você a reprime, ela se volta contra você na forma de ansiedade ou depressão. Se você a projeta, você se torna o seu próprio narcisista, atacando os outros. A sublimação é a via de escape sagrada. Essa energia da dor deve ser canalizada para a sua grande obra. Qual é a grande obra da sua vida agora? Pode ser o seu projeto de carreira, o seu cuidado com a saúde, a sua jornada espiritual. Quando você redireciona o fluxo da libido que seria gasto na ruminação ou na defesa para a sua grande obra, você se torna invulnerável. O ataque final dele se torna a turbina que te impulsiona, porque a energia da ofensa não encontra retorno para ele. Ela é imediatamente convertida em combustível criativo em seu sistema. Esta é a vitória absoluta. Usar o veneno dele como sua própria medicina e sua própria força. Precisamos falar sobre a natureza simbólica do ataque final. O ataque é um chamado do seu inconsciente para a completude. Embora o narcisista seja o mensageiro tóxico, o evento em si serve a um propósito maior na sua individuação. Ele te força a enfrentar a sua própria falta de integridade, onde ela ainda existe. Ele expõe as últimas rachaduras na sua muralha. O narcisista é, no final das contas, um agente de transformação, embora involuntário e destrutivo. Ele é o dragão que guarda o tesouro. O tesouro não é ele, mas a sua própria força e consciência que você só descobriria lutando por ela. Portanto, quando o ataque final vier, não o veja como uma punição, mas como o teste derradeiro. O teste não é se você consegue pará-lo, mas se você consegue manter sua fronteira de realidade inegociável sem quebrar o seu próprio centro. O sábio, quando confrontado com o dragão, não tenta matá-lo por ódio, mas o enfrenta para recuperar o que foi roubado, a sua alma, a sua libido, a chave da projeção invertida. O narcisista vive projetando a sombra dele em você, a culpa, a fragilidade, a falha. No ataque final, ele tenta projetar o caos. Para bloquear isso, você deve praticar a projeção invertida da ordem. Quando o caos dele se aproxima, você intensifica a sua ordem interna. Sua casa está organizada, seus horários são respeitados, seus valores são claros. A ordem é a linguagem do self. O caos é a linguagem do complexo. Quando você projeta a ordem, o sistema caótico dele não consegue se manter. A ordem repele o caos. É como tentar colocar água e óleo juntos. Eles não se misturam. Sua nova realidade, o rubedo, é uma fronteira energética intransponível. A última dimensão para a invulnerabilidade é a comunhão com o seu daimon. Daimon é o termo grego para o seu gênio interior, o seu espírito guia, a voz do seu destino. Jung via o daimon como a força que empurra o indivíduo para a sua totalidade, para a sua verdade. O narcisista tentou te desconectar do seu daimon, fazendo você acreditar que o destino dele era o seu. O ataque final é um convite desesperado para você retornar à prisão. Ao ouvir e obedecer ao seu daimon, você se alinha com o seu propósito mais elevado. E quando você está alinhado com o seu propósito, nenhuma força externa pode te desviar, porque você está sendo conduzido por uma força maior do que o medo ou a manipulação. O daimon exige que você seja radicalmente fiel a si mesmo. Fidelidade a si mesmo significa recusar o papel de coadjuvante na vida de outra pessoa. Significa recusar a narrativa de que você é deficiente ou incompleto. Significa honrar a dor e a alegria na mesma medida, sabendo que ambas são combustíveis para a sua evolução. O sábio não tem medo da solidão que a individuação exige. Na verdade, ele a abraça, pois é na solidão que ele pode ouvir a voz silenciosa do daimon. A solidão não é vazio, é plenitude. É o espaço onde a sua libido se regenera sem a drenagem do mundo externo. O narcisista tem medo da solidão porque nela ele é confrontado com o seu próprio vazio existencial. Ele precisa de público.
Você, como soberano e sábio, precisa de silêncio para governar o seu reino interno. Portanto, quando o ataque final tenta gerar ruído e caos, discipline-se a buscar o silêncio. No silêncio, o ataque se torna uma mera nota dissonante que rapidamente se dissipa. A alquimia da sua alma está completa. Você passou do chumbo da ignorância e da dor, nigredo, pela lavagem da separação e do limite, albedo, e chegou ao ouro da integridade, rubedo. Este ouro é resistente ao ácido da dúvida e ao fogo da calúnia. Ele é permanente. O bloqueio permanente não é feito de um feitiço mágico ou de uma palavra secreta. É feito de caráter. O caráter, no sentido profundo, é a manifestação da sua alma no mundo. É a coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. O narcisista é a incoerência em pessoa. Ele é a máscara sem face. Seu caráter é a sua invulnerabilidade. Sustente o caráter do sábio, do soberano, e a figura do manipulador se tornará, em sua percepção, um fantasma. Fantasmas só têm poder na escuridão. Traga a luz, e eles se evaporam. Você não está mais em fuga. Você está em ascensão. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A ascensão do indivíduo é o tema central da psicologia profunda. Jung chamava isso de a jornada em direção ao centro, a busca pelo ponto unificador da personalidade. No contexto do ataque final, o narcisista tenta impor uma força centrífuga, empurrando você para fora do seu centro, para a periferia do caos. A sua resposta deve ser a força centrípeta, o recolhimento total de energia para o núcleo. Este recolhimento exige a revisão da linguagem interna. O narcisista, ao longo do tempo, instalou programas linguísticos na sua mente, frases corrosivas de autocrítica e dúvida. Eu sou carente. Eu sou difícil de amar. Eu nunca acerto. Essas frases são os parasitas mais perigosos, pois vivem dentro de você e se ativam durante o ataque final. A revisão da linguagem interna é a técnica de expurgar essas falas. A cada pensamento tóxico, você o pausa e o reformula na voz do sábio soberano. Se a voz diz, você vai falhar nisso, o sábio responde, eu honro o esforço e aprendo com o resultado. Meu valor não está no sucesso, mas na minha integridade. Essa reformulação é mais do que uma afirmação positiva. É uma reengenharia psíquica, a troca do código de vulnerabilidade pelo código de soberania. A palavra é poder. Use a palavra para construir, não para demolir seu próprio templo. Lembre-se, o narcisista não ataca o seu exterior. Ele ataca a sua fundação. E a sua fundação é a sua convicção interna de quem você é, a coerência da emoção. A estabilidade emocional é o que o narcisista não possui e o que ele mais tenta destruir no ataque final. Ele quer que você sinta raiva, medo, desespero, porque essas são as frequências de ressonância que o conectam a você. O sábio cultiva o temperamento da observação desapegada. Isso não significa que você não sente as emoções. Significa que você não permite que as emoções ditadas pelo drama externo assumam o controle do seu centro de comando. A técnica é a catarse controlada. Permita-se sentir a raiva, mas não a expresse em direção ao narcisista ou ao mundo externo. Canalize-a para o diário, para o exercício físico intenso, para a terapia. A emoção é um mensageiro. Ouça a mensagem, mas não se torne o mensageiro. Quando o ataque final ocorrer, sinta a picada, mas não reaja. O sábio entende que a verdadeira força está na capacidade de conter a energia, de não dispersá-la.
O narcisista é o mestre da dispersão. Ele cria caos para que você perca o foco. Você é o mestre da concentração. Você usa o silêncio para focar no seu centro. A importância da memória simbólica. O ataque final muitas vezes tenta reescrever a memória, fazendo você duvidar de tudo o que aconteceu, jogando na sua cara os momentos bons da relação, o bombardeio de amor para te confundir. Isso é a tática de gás-luz, ou iluminação a gás, elevada à máxima potência. Para combater a distorção da memória, você deve confiar na memória simbólica. Não é a memória dos fatos literais, mas a memória do sentimento, do impacto visceral da toxicidade. O seu corpo se lembra. O sábio confia na inteligência do corpo. Se a mera menção do nome dele ou o contato visual causa ansiedade ou náusea, o corpo está gritando: perigo, esta energia é veneno. A mente pode ser enganada pela lógica e pela culpa, mas o corpo não mente. Quando ele tentar te puxar para a dúvida, lembre-se não do que ele disse, mas do que ele te fez sentir no fundo do poço. Essa é a sua verdade inegociável. O seu corpo é o templo do rubedo. Proteja-o de toda intrusão tóxica. O contato zero é físico, mas também energético, protegendo o seu campo de energia de ser invadido por ressonâncias negativas. Reforçando a fronteira energética, o narcisista se conecta através de cordões energéticos parasitas. Estes cordões são criados pela dependência emocional e pela ruminação. O contato zero é o primeiro corte, mas o bloqueio permanente é sustentado pela sua elevação vibracional. Se a sua frequência é a da culpa, do medo, da vitimização, você está na mesma faixa de sintonia do narcisista. O ataque final é apenas ele tentando ligar o rádio na sua estação. O sábio sobe a frequência para a da gratidão, do propósito e do amor próprio. Nesta frequência elevada, o ataque dele é inaudível, porque a banda de transmissão é diferente. A gratidão é um ato alquímico. Ser grato pelas lições, pela força que você encontrou e pela liberdade, converte a energia negativa do trauma em força motriz. Não é gratidão pelo abuso, mas gratidão pela transformação que o abuso forçou em você. Essa é a visão do sábio. Cada evento, até o mais destrutivo, contém a semente da sua próxima evolução. O ataque final é a sua última e mais poderosa semente de transformação. Use-a, a força da não identificação. Você não é a sua história de trauma. O narcisista quer que você se identifique com a vítima, com o coadjuvante. A força da não identificação é a capacidade de observar sua história como se fosse um filme antigo, reconhecendo o personagem que você foi, mas sabendo que ele não é mais quem você é. Você é o diretor do seu filme atual. O narcisista é um ator coadjuvante que já foi demitido do set. Não lhe dê mais tempo de tela, nem mesmo em sua mente. A integração da sombra é a chave para a liberdade, pois o manipulador só consegue se conectar com a sua autoaversão, com o seu julgamento interno. Quando você se ama plenamente, incluindo suas falhas, você não deixa lacunas para ele explorar. Você se torna um campo de força, de aceitação incondicional. A aceitação incondicional do self é o antídoto supremo contra o veneno narcisista. Se o narcisista busca a perfeição externa e a projeção, você busca a totalidade interna e a autenticidade. A totalidade é a sua invulnerabilidade. A alquimia da separação é um processo contínuo de refinamento. Não basta apenas cortar o contato físico, é preciso purificar o contato simbólico. O narcisista continua a existir em sua mente, na forma de arquétipos, de complexos, de vozes internalizadas. O ataque final visa reativar essas vozes internas. O sábio deve se engajar na arqueologia psíquica. A arqueologia psíquica
é a escavação cuidadosa das camadas da sua alma para identificar onde as sementes do controle e da culpa foram plantadas. O narcisista não inventou a sua vulnerabilidade, ele apenas a explorou. As raízes dessa vulnerabilidade estão em sua infância, no seu complexo materno ou paterno, nos seus medos primários de abandono ou de aniquilação. Ao nomear e confrontar esses complexos originais, você retira o poder mágico do ataque final. Ele não é mais um monstro invencível, mas um eco previsível de uma dor antiga. Se você descobrir que o seu medo de ficar sozinho, complexo de abandono, foi o que te manteve refém, o sábio decide conscientemente abraçar a solidão, transformando o abandono em autonomia. O que era veneno se torna a sua cura. A transformação não é a ausência de cicatrizes, mas a funcionalidade perfeita apesar delas. A estratégia do desapego mítico. O desapego deve ser elevado de uma tática emocional para um princípio mítico. Você deve se ver como o herói que, após cumprir a sua missão, retorna para o seu lar, para a sua vida, e se recusa a ser arrastado de volta para as batalhas menores. O narcisista, no ataque final, tenta te convencer de que a sua história ainda está entrelaçada com a dele. O desapego mítico é a declaração de que a sua história se separou. Seu novo mito é a sua soberania. O sábio reconhece que o tempo é linear para ele, mas circular para o complexo. O complexo tenta fazer você girar em círculos de repetição. Sua fuga deve ser uma linha reta para o futuro. Não olhe para trás. Olhar para trás é a maldição de Orfeu e Eurídice. Olhar para trás é duvidar da sua própria liberdade. Sua confiança deve ser absoluta na sua nova realidade. A proteção da autenticidade radical. A autenticidade radical é o reconhecimento e a expressão da sua verdade sem buscar aprovação ou temer o julgamento. O narcisista odeia a autenticidade porque ela é o oposto da sua própria falsidade. O ataque final tentará forçar você a se adequar, a se justificar. A sua defesa é a autenticidade radical. Eu sou quem eu sou. Não preciso da sua aprovação para existir ou prosperar. Quando você para de se explicar, o narcisista perde o roteiro. O manipulador precisa de uma vítima que tente desesperadamente ser compreendida. O sábio não busca ser compreendido por quem escolheu a cegueira. Ele busca ser real para si mesmo. A verdadeira invulnerabilidade é a aceitação de que a única aprovação que importa é a do seu self. O ritual da dissolução simbólica. Para encerrar este ciclo de dor e bloquear o acesso para sempre, o sábio recomenda um ritual de dissolução simbólica. Pegue um objeto que represente a dor, o controle, ou o próprio narcisista em sua vida. Pode ser um presente, uma carta, uma foto. Não o faça com raiva destrutiva, mas com a intenção sagrada da separação. Ao olhar para o objeto, reconheça-o não como parte de você, mas como um fragmento externo de uma história que chegou ao fim. O ritual é a destinação final. Queime o objeto com segurança, simbolizando a nigredo e a purificação pelo fogo, ou enterre-o, simbolizando o retorno à matéria, a decomposição do complexo. Enquanto você executa a ação, declare em voz alta: eu encerro este ciclo, eu devolvo a você o que é seu e eu recupero o que é meu. Meu tempo, minha energia, minha alma. Eu sou livre e soberano. Este ato simbólico comunica ao seu inconsciente, que fala a linguagem dos símbolos, que o contrato psíquico foi rompido e o portal foi selado. O rubedo não é apenas um estado mental, é uma ação concreta de autoafirmação. O narcisista ataca o que ele vê como seu. Sua declaração final deve ser: eu não sou seu, nunca fui e nunca serei. A sua cura não é apenas uma bênção para você. É um farol para outros que ainda estão presos na escuridão.
Ao manter sua soberania, você testemunha a possibilidade da liberdade. A ressonância com a liberdade é a coisa mais aterrorizante para o escravo. O narcisista é um escravo de sua própria imagem. Sua força é um ato de rebelião existencial. Sustente-a com a disciplina do sábio. Que o seu caminho seja sempre iluminado pela luz da sua própria consciência. A persistência do ataque final revela o mecanismo da repetição compulsiva, um conceito freudiano que Jung absorveu e expandiu. O complexo, seja ele narcisista ou qualquer outro, tenta incessantemente repetir o padrão original de dor, não por malignidade consciente, mas pela inércia do inconsciente. O narcisista é o portador do complexo, mas o complexo opera em um nível arquetípico, buscando a homeostase na disfunção. Para bloquear para sempre, o sábio deve introduzir a novidade radical. A novidade radical é a quebra deliberada e permanente do ciclo de repetição. Se o padrão era a submissão seguida pela explosão de raiva, a novidade radical é a afirmação calma da fronteira. Se o padrão era a busca constante por validação externa, a novidade radical é a validação interna absoluta. A novidade radical é a criação de um novo caminho neural no seu cérebro, um novo caminho mítico na sua alma. Você se recusa a dançar a mesma coreografia tóxica. Você muda o ritmo e o passo. O narcisista, preso ao script antigo, não consegue te acompanhar e desiste. O sábio entende que a verdadeira segurança não reside na previsibilidade, mas na adaptabilidade e na inovação interna. O narcisismo como fenômeno coletivo. É vital que você compreenda que o ataque final não é um evento isolado, mas uma manifestação de uma doença coletiva da alma humana, a inflação do ego em detrimento do self. Muitos ao seu redor podem inconscientemente endossar o comportamento narcisista porque ele se alimenta da sombra coletiva. A sociedade idolatra a imagem, o sucesso vazio e a projeção de força, que são as bases da persona narcisista. Por isso, o sábio deve ser um pescador de almas. O pescador de almas é aquele que busca a verdade onde ela reside, nas profundezas, e não na superfície das aparências sociais. A sua individuação é um ato revolucionário contra a superficialidade coletiva. Quando o ataque final ocorrer, você pode sentir a pressão da sociedade ou de amigos em comum para fazer as pazes, ou ser o maior. Este é o coro da sombra coletiva. O sábio reconhece essa pressão como o ruído externo e se retira para a autenticidade do seu centro. A sua única obrigação é com a sua própria verdade. A consciência não tem preço e não é negociável. O preço da liberdade é a vigilância eterna sobre as fronteiras do seu reino, a metafísica do contato zero. O contato zero não é uma punição imposta ao narcisista, é uma dádiva oferecida a si mesmo. É o reconhecimento de que a sua energia é sagrada demais para ser compartilhada com quem não a respeita. O contato zero é um ato de reverência ao self. O ataque final, com sua série de manobras para reabrir a comunicação, é a tentativa de profanar seu templo novamente. O sábio coloca cadeados na porta e guarda a chave. A chave é a sua autovalorização. Não existe justificativa para quebrar o contato zero. Não há emergência, não há desculpa, não há culpa que possa ser mais importante do que a integridade da sua alma. O sábio sustenta o silêncio como quem sustenta a verdade inegociável. O despertar da função superior. Jung descreveu as 4 funções da consciência: pensamento, sentimento, sensação e intuição. No relacionamento tóxico, o narcisista manipula a sua função inferior, a menos desenvolvida, para te manter confuso. No ataque final, o sábio usa a função superior, a mais desenvolvida, como arma de defesa.
Se você é um tipo pensamento forte, use a lógica fria e implacável para analisar a situação sem emoção. Se você é um tipo sentimento, use o seu sistema de valores éticos para reforçar o porquê essa pessoa não pertence mais à sua vida. O uso consciente da sua função superior coloca você em uma posição de vantagem psicológica, onde a manipulação emocional dele não tem força para derrubar a sua torre de observação. O sábio se conhece profundamente, e este autoconhecimento é a sua blindagem final. O muro da indiferença. A indiferença é a ausência de investimento emocional. É a percepção de que a outra pessoa se tornou irrelevante para o seu destino. O ódio é investimento. O amor é investimento. A indiferença é a retirada total do capital emocional. O muro da indiferença é construído tijolo por tijolo, através do trabalho do nigredo e do albedo, e ele é cimentado pela verdade do rubedo. Quando o narcisista ataca e não recebe nenhuma resposta emocional, ele é confrontado com o vazio. E o vazio é o seu mais profundo terror. Ele precisa ser preenchido, mas você se recusa a ser o preenchedor. O sábio não deseja mal ao narcisista. Ele simplesmente deseja que ele não exista mais em seu universo, e pela força da sua vontade e da sua consciência, você o dissolve. Ele se torna o fantasma que nunca existiu de verdade, apenas uma projeção da sua própria carência. A vitória da vida autêntica. A vitória sobre o ataque final não é medida pela derrota do narcisista, mas pela plenitude da sua vida autêntica. O sábio não está interessado no destino do manipulador. Ele está focado na construção do seu próprio destino. A melhor vingança não é o ataque, mas a felicidade silenciosa e inabalável. A sua luz é a sua arma, e a sua paz é o seu eterno escudo. Que a sua jornada de individuação seja completa e que o seu self brilhe em sua totalidade. Que você seja o soberano e o sábio que sua alma sempre esteve destinado a ser.